Nós não sabemos o dia, nem a hora em que virá Jesus, mas sua igreja ansiosa o espera cantando, carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus, esta terra abalar, e a noiva será arrebatada, por Jesus levada para o eterno lar. Pela graça de Deus, chegou o momento de mais um programa, A Doutrina de Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nesta hora. E redimida, igreja sofrida, jamais sofrerá, pois a colheita findou e descanso ceifeiros terão. No lar de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, o nosso eterno lar. Vai ser dia de tristeza, quando muitos chorarão de dor, filhos à procura dos pais e crentes desviados procurando o pastor. Procurarão a igreja pra ver se encontra os crentes ali. A igreja estará vazia, pois foram morar com Jesus no porvir. E redimida, igreja sofrida, não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No lar de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, o nosso eterno lar. Você já avisou para os seus amigos, para os seus parentes, para seus vizinhos, a respeito do programa Doutrina de Cristo? Está você satisfeito com os ensinamentos que tem recebido através da nossa programação? A rádio está chegando bem até você? Ou mesmo você que tem recebido em mãos as gravações das nossas palestras doutrinárias, isto tem te ajudado no teu aprendizado e no teu crescimento cristão? Gostaríamos de ouvir você. Poderia escrever para nós? Aquelas pessoas que podem enviar um e-mail, nós temos vários e-mails, vários canais através dos quais você poderia entrar em contato conosco. Por carta, por e-mail, celular, telefone, Skype, Facebook, tudo. Basta você se informar, estamos à tua inteira disposição. Sempre no final das nossas programações, nós deixamos à disposição algum meio de comunicação conosco. E, principalmente no nosso website, na internet, lá tem a parte que diz Fale Conosco ou Entre em Contato Conosco. Então você pode enviar uma mensagem e nós em seguida lhe responderemos. Bom, chegou o momento da nossa meditação. É hora de vigiar, de orar, porque estamos em um momento muito complicado, uma hora muito tardia. Orai e vigiai, é o conselho que Jesus nos dá. Temos que estar preparado, pois a qualquer hora Ele virá. Obedecendo a palavra, a noiva amada está a se preparar, lutando e tendo vitória, lá na frente a glória está a nos esperar. E redimida, igreja sofrida, não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No lar de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, o nosso eterno lar. Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos
com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos comentar sobre o sétimo selo. É a segunda palestra comentando sobre o grande mistério por trás do sétimo selo. Na verdade, trata-se de uma vinda ou uma presença de Cristo aqui na Terra no tempo do fim, quando ele se revelaria de uma forma diferente. Ouçamos neste momento mais uma mensagem que nos dá fé de arrebatamento. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo? Outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama um leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Senhor Deus, nós te agradecemos grandemente, do profundo dos nossos corações, das nossas almas. Nós te agradecemos por esta oportunidade que temos agora de estar na tua casa, de estar ouvindo a tua palavra e poder ter o Senhor para falar conosco, em nós, através de nós. Nós sabemos que este é um segredo que o mundo não compreende, não entende, porque é uma união invisível entre o Senhor e tua esposa, tua amada igreja, pela qual o Senhor morreu na cruz do Calvário. E agora, Pai, que temos lido esta porção da tua palavra, que já tem sido mostrado e ensinado pelo teu anjo mensageiro, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Espírito da graça, o Espírito Santo, nos esclareça mais e mais estas verdades, porque nós dependemos dela para viver espiritualmente falando. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. O profeta do Senhor, nosso Deus, ele não teve só uma incumbência de entregar uma mensagem de restauração. Ele veio trazendo a mensagem de restauração e para revelar os mistérios escondidos. Para traduzir isto em palavras mais claras, só serão restaurados aqueles que puderem ver, que têm ouvidos para ouvir, colírios nos olhos para ver a abertura da palavra. Nós falamos muito em terceira etapa, terceira puxada, porque era uma das partes do ministério do sétimo anjo. E nós precisamos entender que a terceira etapa, ou a terceira puxada,
ela não abre só parte da palavra, ela abre toda a palavra. Toda revelação é esclarecida dentro do ministério da terceira etapa. E dentro desse ministério da terceira etapa, você encontra a abertura dos selos, ou a revelação dos 7 selos. Se a revelação é dos 7 selos, nós não podemos ficar com revelação de 6 selos, mas de 7. Porque o prato do dia, o irmão Branham chama de 7 pratos completos. 7 pratos completos. Estamos estudando um pouquinho a respeito do 7º selo, para trazer um pouquinho de esclarecimento para os irmãos, aqueles que não sabem ainda, para aqueles que já sabem, mas não veem o 7º selo totalmente aberto, porque muitos ensinam, alguns irmãos ensinam, outros creem, que o 7º selo não está aberto, ou não está aberto completamente. E se o 7º selo não estiver aberto completamente, então os outros 6 selos não podem estar abertos, porque o 7º selo é que abre todos os outros. Você compreende a revelação de todos os selos quando o 7º selo é manifesto, quando ele é aberto. Por isso que existe o grande perigo das pessoas que, com toda sinceridade e boa vontade, apenas ficarem com a letra. Mas o mensageiro já disse, deixe como está. Não mude nada do que está na gravação. Diga o que eu tenho dito na gravação. Agora, falando-se do 7º selo, você encontra na gravação, quando ele pregou o 7º selo, ele dizendo que o 7º selo não foi aberto. Então, se você ficar com a palavra, a letra que está na mensagem, o 7º selo, você vai realmente estabelecer uma crença de que o 7º selo não está aberto. Você precisa saber, nós precisamos entender, por que o profeta disse que não estava aberto quando ele estava pregando o 7º selo. E nós estamos com esta série de mensagens agora, de estudo, falando sobre o 7º selo, dizendo que está aberto. Aí alguém pode dizer, mas você está mudando o que o profeta disse. Não, nós não estamos mudando o que o irmão Branham disse. Porque nós não ficamos apenas com o que ele disse quando pregou o 7º selo. Mas temos avançado com o profeta. Quando depois que ele pregou o 7º selo e disse não está aberto, mas depois ele disse está aberto. Na mensagem, a união invisível da noiva, que ele pregou em 1965, ele diz assim, os 7 selos de Deus foram abertos na montanha. Os 7 selos de Deus foram abertos na montanha. Isto depois que ele tinha pregado sobre os selos, 2 anos depois. Eles foram abertos. E agora, muitos, por não terem compreendido o que o profeta pregou, de uma maneira clara, tão perfeita, fizeram confusão e começaram a ensinar que o 7º selo não está aberto. Agora, o que nós precisamos ver, onde nós vemos que, a respeito do anjo forte que desceu do céu, o versículo 3 diz, e clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Muitas vezes, as pessoas misturam ou separam. Uns dizem que os selos é uma coisa, os trovões são outra. Quando você tem o quadro completo daquilo que nos revelou o profeta de Deus, você vai ver que os selos é o que guarda os trovões. A voz dos 7 trovões estava guardado, selado com 7 selos. E veja que os trovões soaram suas vozes.
Os trovões soaram suas vozes, eles não ficaram sem soar. Deus poderia ter dito, aqui estão os trovões, mas eles vão ficar quietos, eles não vão fazer nenhum barulho. Então não seria trovão. E o irmão Brando explica que a voz do trovão é a voz de Deus. Os trovões soaram suas vozes, mas aquilo que os 7 trovões soaram estava escondido debaixo dos 7 selos. Quando os selos é rompido, quando é mostrada a revelação dos selos, então ali está mostrando o que é as vozes dos 7 trovões. Amém? Nós vamos assim devagarinho, porque nós não temos pressa com esse assunto. Haja visto que é o segundo culto sobre isto, sobre o 7º selo aberto, mostrando para as pessoas. E eu quero ler um pouquinho aqui, nesta tradução antiga do 7º selo, parágrafo 191, para os irmãos que ouvirem depois e quiserem confirmar, está na página 49. Parágrafo 191, onde o irmão Branham diz: agora notem que a abertura do 7º selo também é num mistério tríplice. O que ele está dizendo aqui? A abertura do 7º selo é num mistério tríplice. 3 coisas ali. Ele é aberto, mas fica em mistério. Tenho-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões. Então aí está. Os 7 selos, ou o 7º selo, o último selo, que é o 7º. Ele diz, tenho-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões. Então o mistério dos 7 trovões é o mistério do 7º selo. Todos os outros selos teve um acontecimento quando foi aberto. Primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando o 7º selo foi desatado, não houve exemplos, não houve sinais, não houve barulho, não houve nada. Cessou os glórias, cessou o santo, santo, santo é o Senhor. Tudo cessou. Silêncio na abertura do 7º selo. Por isso que o profeta diz, tenho-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões, que João não pôde escrever. Aí ele continua, os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Para que você não fique aí voando, ou os que ouvirem depois, veja estas coisas. É o mistério dos 7 trovões. O 7º selo é o mistério dos 7 trovões. E diz, os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Os 7 trovões mostra o mistério do 7º selo. Não é dos 7, do 7º. Bem, será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo que é esclarecido este mistério, mistério do 7º selo. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, com isto aqui, muitos irmãos têm razão sobeja de dizer que esse mistério não está esclarecido, porque tem que ser na volta de Cristo. Aí ele continua, porque ele mesmo disse que ninguém saberia como ele ia voltar. Ninguém saberia ninguém saberia quando ele ia voltar. Então, com isso aqui, é muito fácil você dizer que o 7º selo, ou o mistério do 7º selo, ou dos trovões, só será esclarecido na volta de Cristo. Agora, a volta de Cristo que nós estamos esperando é o arrebatamento. E para o rapto, tudo tem que ser revelado antes, para que a igreja se apronte. E a voz dos trovões, para que vocês entendam que esta própria vinda de Cristo, que mostraria o segredo do 7º selo, não é a vinda para o rapto. Não é a vinda para o rapto.
Porque é lá que será esclarecido, é na própria vinda do Senhor, que é esclarecido o mistério do sétimo selo, ou a voz dos trovões. Bem, se fosse para o rapto, quem estaria preparado para o rapto se não ouviram a voz, se não souberam o segredo? Porque o mensageiro também disse que o mistério dos trovões, a voz dos trovões, é o que nos dá fé de arrebatamento. Então isso você tem que ter antes. É um segredo que tem que ser aberto para a igreja antes do rapto. Estão entendendo isso? Não é complicado, é só você posicionar as coisas. Então, nesta série de assuntos que estamos falando um pouquinho sobre o sétimo selo, nós queremos mostrar como isto se cumpriu, quando se cumpriu, o que o profeta falou a respeito disto. Se qualquer irmão pegar apenas um desses cultos, não vai entender. Não vai entender. Quem não pegou o primeiro, já está pronto, já está à disposição. Quem não ouviu o primeiro culto sobre a abertura do sétimo selo. E os irmãos que ouvirem depois na gravação, procurem ouvir a série completa para não ficar uma coisa pela metade e dizer, eu não entendi isso. Porque é uma coisa que você não entender hoje, no que falaremos hoje, você vai entender amanhã, porque é uma série de estudo que prossegue, que vai dando prosseguimento, mostrando as coisas como aconteceram. E você não pode ficar apenas com uma parte. Bem, eu quero ir com calma nisto aqui, porque quando ele soou e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. A Escritura diz que 7 trovões soaram suas vozes, não foi só 6. Se apenas 6 trovões tivessem soado suas vozes, então a voz dos 7 trovões realmente ficaria escondida. Mas se todos os 7 soaram suas vozes, é porque todos os 7 seriam dados o esclarecimento. E você vai precisar entender porque o profeta, quando pregou sobre o sétimo selo, ele disse que o sétimo selo não está aberto. E você vai entender por que ele disse isso. E depois disse que estava aberto. Bem, 7 mistérios foram revelados. Então, o anjo, que é Cristo, o anjo forte que desce do céu, que João havia visto parado sobre a terra e o mar, ele disse, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começa a tocar sua trombeta, o mistério de Deus será consumado. Ou seja, será revelado, será esclarecido. Por não entender isto, veja uma coisa como traz outra. Por não entender que o 7º selo está completamente aberto, e era o 7º anjo que traria esse mistério, muitos levantaram crenças, doutrinas, forma de crer, dizendo que o mensageiro então não revelou tudo. Daí começaram a crer que ele teria que ressuscitar outra vez, isoladamente, para pregar sobre os trovões e entregar a revelação do 7º selo. Estes falharam em ver que quando o profeta pregou o 7º selo, ele continuou para frente, pregando sobre aquele mistério, e chegou numa conclusão do 7º selo, quando ele pregou a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos estudar estas mensagens nesta série de estudos sobre o 7º selo, e eu espero que seja de grande proveito para todos nós. Deixo aqui um esclarecimento. Uma vez que a luz continua iluminando o nosso caminho, o irmão Branham entregou mais uma porção do 7º selo quando pregou a mensagem O Arrebatamento. Bem, se a linguagem significa algo, nós temos que concluir que a Escritura que diz que todos os mistérios, todos os 7 selos deviam ser terminados e revelados, enquanto o 7º anjo estava sobre a terra pregando, Deus declarou nas Escrituras que assim seria feito, e foi desse jeito. Foi assim. Porque se o mensageiro já veio e Deus já o levou, veja, então nós precisamos entender, ver agora onde foi que a parte que ele disse não está feita, quando foi que foi feita. E quando ele disse não estar aberto, porque ele estava falando em parábolas, porque Deus já tinha dito para ele que a terceira etapa
não seria para o público. Se o ministério da ressurreição será apenas para poucos, então a revelação disso não poderia ser entregue para todos. Não seria aberta para o público. Os selos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foi pregado abertamente sobre aquele assunto para todos compreenderem de uma maneira total e completa. Haja visto que ele já tinha dito que o assunto dos selos era o que aconteceu durante as eras da igreja. A revelação dos selos não era falando de coisas no futuro, coisas grandiosas que iriam acontecer. A revelação dos selos era mostrando exatamente dentro das eras da igreja onde cada coisa sucedeu. Mas isso o mundo poderia ficar sabendo. Mas o mistério do sétimo selo, isto era a terceira etapa em evidência, e foi dito para o profeta que a terceira puxada não seria aberta para o público, não seria para ninguém. Por isso que na visão da tenda, que diz que todos passariam pelo quartinho, entravam doentes, saíam curados do outro lado. E foi perguntado, quando saiu do outro lado, alguém perguntava, o que aconteceu dentro do quartinho? Ele dizia, eu não sei. Em outras palavras, passe pelo quartinho também e veja o que acontece com você. Se você não passar por essa tenda, se você não passar pelo quartinho onde foi dada a revelação, você não sabe o que é isso. Você não vai compreender porque isto não é para o público. Por isso que ele disse, não está aberto. Isto é um mistério. A própria vinda do Senhor declara isso. Ele não podia falar de uma coisa que estava debaixo de meia hora de silêncio. Estão entendendo? Então veja, note o que o profeta disse no livro dos selos, na página 67. A proclamação da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus deverá ser consumado, o qual tem sido declarado por seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. E a proclamação da sétima era da igreja, a última era da igreja, todos os cabos soltos que através das eras da igreja haviam sido deixados de lado, serão então juntados e atados, todos os cabos soltos. Se na sétima era da igreja, ou a mensagem que viria na sétima era da igreja, era para juntar todos os cabos soltos, então nenhum cabo poderia ficar fora de seu lugar. Certo? Vamos continuar aqui com o que o irmão Branco está dizendo. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, então desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Ele não está falando agora do sétimo mensageiro terrestre. Ele está falando daquele que desce do céu. Veja. E quando os selos são abertos e o mistério seja revelado, então desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, veja agora, recordem, o sétimo anjo está sobre a terra no tempo de sua vinda. Se você passar por alto estas explicações, você nunca vai entender. O sétimo anjo, veja, está sobre a terra no tempo de sua vinda. Então, se o sétimo anjo já veio e já foi, e ele tinha que estar na terra quando Cristo descesse do céu como um anjo forte, com um pé na terra e outro no mar, entregando o livrinho aberto, e o profeta diz, o sétimo anjo estará na terra no tempo de sua vinda. Então entenda porque no sétimo selo, parágrafo 191, ele diz assim, os 7 trovões do céu abrirão este mistério, será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta vinda é aquilo que eu tenho vos falado. Esta vinda já tem acontecido, já é história. E se você perder essa vinda, se você não ver esta vinda para a abertura dos selos,
Você não terá revelação dos selos, você não terá a terceira etapa, você não terá nenhum mistério esclarecido, porque esses mistérios esclarecidos não seria apenas um homem na terra, seria Deus num homem. Por isso que é um segredo tão grande que Deus deixou escondido dos anjos. Nem os anjos sabiam como Deus ia fazer isso. Nem os anjos sabiam. E agora, quando esse segredo tem sido esclarecido, as pessoas estão encontrando uma tremenda dificuldade para entender qual era o segredo que estava debaixo do sétimo selo misterioso. Eu gostaria de explicar para os nossos amados ouvintes que muitas vezes a confusão está no uso errôneo de algumas frases ou palavras, porque na realidade a palavra vinda que você tem nas Escrituras foi traduzido da palavra parousia, do grego. E quando falamos sobre esta vinda de Cristo, que não é a vinda para o rapto, mas sim a vinda para nos preparar para o rapto, isto trata-se do aparecer de Cristo. William Branham disse, ele está aparecendo agora em nosso meio, na forma do Espírito Santo. Por isso, o anjo forte que desce do céu é Cristo. Entenda mais sobre estas coisas dentro da série de mensagens que temos apresentado sobre a série Parousia, ou Aparecer de Cristo, ou Aparição e Vinda. Essa declaração, que nós temos lido aqui do irmão Branham, é uma clara referência a Apocalipse 10, versículo 2. O que diz Apocalipse 10, versículo 2? E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem tinha esse livrinho aberto? O anjo forte, que é Cristo, que desce do céu. Aí o profeta disse na mensagem do sétimo selo, que esse segredo é revelado no tempo de sua vinda. E aqui, nesta outra citação, ele está dizendo, recordem. Ele está nos lembrando isso. O sétimo anjo está sobre a terra no tempo de sua vinda. Agora, quando foi que o sétimo anjo esteve na terra e quando ele saiu? Ele partiu em 65 e estão esperando esta vinda para o futuro ainda. Como é que podem ter selos revelados, mistérios esclarecidos, se nem sequer creem que Apocalipse 10 é história? Tem se cumprido. Por isso que não podem ver o livro aberto, não podem ver a revelação que está por trás disso. Vem? Aqui diz que onde o Senhor Jesus desceu, colocou seu pé sobre o mar, e o outro sobre a terra. Estes são os dois lugares onde o pilar de fogo foi fotografado, na América e na Europa. Está aí a explicação para onde ele colocou seus pés como coluna de fogo. E esse acontecimento dele descer, nós sabemos que isto aconteceu no ano de 1963, sobre o Monte Sunset, ou Monte Pôr do Sol, no estado do Arizona. Vale lembrar aos irmãos, aos estudiosos da palavra profética, que quando falamos que esta descida aconteceu ou se cumpriu em 1963, isto não quer dizer simplesmente que naquele momento Deus desceu do céu, ou Cristo, ou Espírito Santo desceu do céu, porque nós estamos tratando de um evento muito extenso, muito grande, que se trata do aparecer de Cristo, ou a parousia de Cristo. E você sabe que ela se iniciou em 1909, quando o pilar de fogo se manifestou na cabana onde o profeta nasceu. Em 63, ali aconteceu o Apocalipse, ou a revelação, quando ele se manifesta e se mostra em seu último atributo. Entenda mais sobre isto, ouvindo uma minissérie que pregamos sobre o pilar de fogo. Esta vinda de Cristo, que era o segredo que estava debaixo do sétimo selo, é algo que já tem acontecido. Por isso sempre temos falado, gente, a mensagem, esta mensagem que Deus tem enviado, não é qualquer coisa. Vocês não estão sendo chamados,
Vocês não têm recebido o convite de participarem de uma nova igreja, de uma nova religião, de uma nova doutrina. Vocês têm sido chamados para participar do ministério de Deus aqui na terra. O último que ele realizaria. O último ministério que ele próprio veio encabeçar, assumir, como ele fez há 2 anos atrás. Note o que ele disse. Quando os selos são soltos e o mistério seja revelado, isto é o resultado da vinda de Cristo. Enquanto o 7º anjo humano, William Branham, está sobre a terra. Era isso que ele estava querendo dizer. Se ele fosse mais claro, ele tinha que citar assim, seu nome é, as pessoas entenderiam. Se o profeta tivesse dito, olha gente, Cristo desceu. Aquilo cumpre Apocalipse 10. E o 7º anjo, eu estava ali. Por isso eu tenho vos apontado ele como o juiz supremo, com sua cabeleira branca. As pessoas esperavam que o profeta falasse desse jeito para poder crer. Por isso que eles chegavam diante de Jesus e diziam, és tu Cristo ou temos que esperar outro? Disse é isto mesmo para que creiamos, faz um sinal para que creiamos. Jesus faz o quê? Jesus fica quieto, não mostra nada, não explica nada, porque não é para eles, é só para quem pode ver a revelação do dia, da Escritura se cumprindo. Não é para as outras pessoas. Os outros se chamaram de louco, de qualquer coisa, de seguidor do nosso profeta, de anticristo, do que eles quiserem chamar. Eles estão na terra exatamente para isso, para rejeitar o que Deus tem enviado. Então veja que a abertura do 7º selo, e quando é falado a respeito do 7º anjo, em Apocalipse 10:7, diz que se cumprirá o segredo de Deus. Não é os mistérios, não é os segredos, é o segredo. É o segredo que ficou guardado debaixo do 7º selo. E esse segredo traria a voz dos trovões. A revelação da voz dos 7 trovões. E o profeta já tinha dito na mensagem do 4º selo que qualquer um que diz que tem a voz dos trovões, mas não enquadra com a palavra, então ele diz, deixe de lado isso, porque tem que enquadrar com toda a palavra. Veja, as pessoas nem sequer procuram enquadrar com a palavra, procuram enquadrar com seus próprios pensamentos. E não tem jeito mesmo. O mistério singular que havia estado escondido debaixo do 7º selo, trazendo à terra a presença de Cristo, era uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo prega que haverá um arrebatamento. As igrejas mostram, uns creem no rapto, outros creem naquela volta para todo olho ver, ou naquela volta que ele já vem com todos os santos de Apocalipse 19. Todos falam disso, mas ninguém, nenhum pregador do mundo denominacional, nenhum deles mostram a parousia de Cristo conectada com os 7 selos. Porque não sabia. E mesmo alguns poucos tradutores que receberam de Deus a inspiração para deixar a tradução como no original, falando da parousia e não de uma vinda, a tradução deles foi rejeitada. E assim não se ensinou corretamente este grande acontecimento que se manifestaria no tempo do fim. Nenhum deles ensinou porque não sabiam. Deus escondeu isto até mesmo dos anjos. A maneira que ele se manifestaria outra vez nos últimos dias. Ninguém sabia disso. E aquilo deixou o profeta baqueado, com o coração partido, doente, nervoso. Quando aquilo foi mostrado para ele, e ele disse, isto é tão tremendo que eu não me atrevo a falar. Ele disse, isso é tão tremendo que eu não me atrevo a falar disso. E antes disso, quando, no ano de 1956, creio, quando foi mostrado para ele algo que estava por trás da visão da tenda, ele disse, eu vou morrer com isto em meu coração. Porque ele não podia falar sobre aquilo. E ele ficou esperando, ele sabia que no tempo próprio Deus esclarecia para as pessoas. Ninguém ficou sabendo disso, ouviram ele pregar sobre o assunto, mas ficaram sem saber o que era. E mesmo o profeta, falando tanto sobre isto, não se entendeu claramente sua linguagem, mesmo ele dizendo que o propósito de seu ministério era declarar a presença de Deus aqui na terra. Ninguém pôde ficar sabendo o que era o 7º selo. O profeta definitivamente
falou disso como uma vinda do Senhor. Existe a vinda para o rapto, mas a vinda do Senhor Jesus, que o profeta falou, que era o que traria a revelação do sétimo selo, da voz dos trovões, que ele disse isso só é esclarecido na própria vinda do Senhor. Estaria o mensageiro falando aqui a respeito da vinda para o rapto? Poderia ser, uma vez que o sétimo selo adentra a eternidade. O rapto é uma cena que se desenrolará hoje, amanhã, depois. Não sabemos há quanto anda este processo, mas é algo futuro, porque até agora o rapto, ou a última fase, não aconteceu. Mesmo que já estamos dentro da primeira fase do rapto. E o sétimo anjo terreno já saiu de cena. Então a explicação do sétimo selo, o segredo do sétimo selo, a revelação da voz dos trovões, não pode ser na vinda para o rapto ou o encontro nos ares. Teria que ser na vinda ou no tempo do aparecer do Senhor, quando o sétimo anjo estivesse na terra. Entenderam isto? Sim, foi o que aconteceu. Esta vinda sobre o sétimo selo é o que provoca o rapto. Neste sermão usamos a palavra vinda, porque era isto que estava fixa na mente do povo, e depois foi explicado que este acontecimento é chamado a parousia de Cristo, ou aparecer de Cristo. Você pode entender isto na série O Pilar de Fogo. Entenderam isso? Esta foi a vinda de Cristo, Ele mesmo, Cristo mesmo, para revelar todos os mistérios que haviam estado escondidos debaixo dos 7 selos, enquanto o sétimo mensageiro, o irmão Branham, estava sobre a terra. Cristo era quem tinha que vir do céu, trazendo esta mensagem, trazendo esta revelação. Esse é o cumprimento. O sétimo selo é Apocalipse 10. O sétimo selo é Apocalipse 10. Por isso, silêncio no céu. E havendo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Por que silêncio no céu? Porque estava se cumprindo Apocalipse 10. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Era esta descida de Cristo à terra. Isto provocou esta quase meia hora de silêncio. Este é o segredo por trás desta meia hora de silêncio que está no sétimo selo de Apocalipse. Veja isso. Deixa o profeta explicar sobre a vinda de Cristo, esta vinda diferente. Porque se alguém esperava, olha, o profeta diz assim, Cristo vem 3 vezes. 3 vezes. A primeira, para redimir sua noiva. Terceira, para buscar sua noiva ou esposa. A segunda, né? Aliás, primeira, para redimir sua igreja. Segunda, para buscar sua igreja. Terceira, ele vem com a sua igreja. Simples isso. Fácil de ser compreendido. Mas ele, de uma maneira aberta assim, ele não poderia falar das outras vindas. De maneira nenhuma. Porque a outra vinda, ou as outras vindas, estava em mistério, não foi esclarecido. Até que chegou o tempo daquilo ser esclarecido. Depois que ele pregou os selos, depois que ele pregou o sétimo selo, aí no ano de 1964, ele pregou a mensagem provando sua palavra. Foi onde ele disse que Cristo viria de uma forma diferente entre uma vinda e outra. Mas ele não podia entender isso antes da abertura dos selos. E muitos, por não ver a abertura dos selos, também não vê esta vinda de Cristo diferente, de uma forma diferente. Neste ponto, gostaríamos de colocar aqui uma nota, vamos dizer assim, uma nota explicativa. Porque existe uma doutrina errada rondando o povo da mensagem, a qual diz que Jesus já veio, que a segunda vinda já aconteceu. Ora, para deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, para os irmãos que estudam a mensagem conosco, a Escritura conosco, entenda o nosso linguajar. Temos falado aqui sobre vinda e vindas. Porém,
esta vinda a qual nós nos referimos de uma forma diferente, conectada com a abertura dos selos. Isto se trata o tempo da manifestação do Filho do Homem, a presença de Deus na terra. Então falamos vinda porque ele veio, mas o profeta chamou isto de o aparecer de Cristo. Vê? A presença de Deus aqui na terra. É uma vinda diferente, uma presença diferente da qual ele estava durante as eras. Se trata da parúcia, o aparecer de Cristo. E quando isto se desenvolve na terra, se cumpre aquela escritura de Lucas 17, 26 ao 30. A manifestação do Filho do Homem. Mensagem provando sua palavra, de 1964, página 43. Depois de 1900 anos, olha as expressões de Mombrana. Se você crer nele como profeta, observe o que ele diz. Depois de 1900 anos, estamos aqui no final da era da igreja de Laodiceia. Ele prometeu, em Lucas 17, 30, veja, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu, seria revelado nos últimos dias, assim como foi em Sodoma sobre a terra. O fez ele? Tem que chegar a suceder? Oh, é impossível. Reticência. Em outras palavras, é impossível não suceder. Não pode falhar. Agora recordem. Ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. Foi um bebê que cresceu como um profeta. O Filho de Deus, o Espírito, durante o dia de Pentecostes. E Filho de Davi para o milênio. Veja isso, os 3 nomes de filho. Filho do Homem, profeta, nasceu de Maria, foi chamado um grande profeta, se levantou entre nós. Filho de Deus, foi quando ele veio no Pentecostes. Espírito Santo, trazendo para a terra o ministério de Filho de Deus. Porque o ministério de Filho de Deus não se cumpriu na terra quando ele andou ali por 30 e poucos anos. Ali ele estava como Filho do Homem. Filho de Davi para o milênio. O profeta diz, porém aqui, no meio, nesta conjunção, entre uma coisa e outra, agora, segundo suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelando-se a si mesmo como que? Não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Ele se revelará de uma maneira diferente. Este é o segredo do 7º selo. Viu? Ele se revelará de uma maneira diferente. Agora, que mostra isto? Malaquias 4. Exatamente correto. Então, quando Cristo se manifestaria ou se revelaria de uma forma diferente, como Filho do Homem? Quando se cumprisse Malaquias 4, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos continuar aqui, com o irmão Brando. Ele se manifestaria novamente como Filho do Homem para manifestar Malaquias 4. Esta vinda de Cristo que o mundo não pode aceitar. Não podem aceitar a Cristo no homem outra vez. Cristo numa carne. Como não aceitaram quando ele veio em seu próprio corpo, o próprio corpo que foi criado para a palavra se encarnar. Eles não acreditaram que ali estava o Filho de Deus. De maneira nenhuma. Eles não acreditavam, mas o demônio sim. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Era assim que os demônios falavam. Mas os pregadores, as igrejas do dia, diziam assim, tu tens demônio. E os demônios diziam, não, ele é o Filho de Deus. E os fariseus, ele é um demônio. Ele está expulsando, está curando, porque tem demônio. Já diz assim, pode Satanás expulsar Satanás? Não pode. Satanás não expulsa Satanás. E enquanto os pregadores diziam, ele é do diabo, o diabo dizia, não, ele é o Filho de Deus. Agora, quando outra vez se manifestou o Filho do Homem, esta vinda de Cristo, outra vez, descendo à terra e vindo em uma carne, para habitar numa carne aqui na terra, para revelar todos os mistérios, então os pregadores, é falso profeta, e os astrólogos, sabe, que trabalhavam com adivinhação, olhavam para eles e escuta, você tem um sinal sobre você. Você nasceu diferente.
Você tem um sinal, quando você veio ali entrando no ônibus, tinha uma luz que te seguia. Os astrólogos vendo isso. E os pregadores, os grandes homens pregadores do Evangelho, não quiseram crer em sua doutrina. Porque a mesma coisa teria que se repetir outra vez. Ah, Paulo é um falso profeta, Paulo é um falso profeta. Mas aquela adivinha, aquele espírito lá, de não, ele prega a palavra do Deus Altíssimo. O demônio envergonhando esses pregadores. Dizendo, vocês não sabem que a mentira que vocês contam é eu que estou colocando na boca de vocês. Hein? O diabo inspira os pregadores para no púlpito falar errado, e lá fora eles até falam certo, mas na igreja ele inspira os homens para falar errado. É uma vergonha, né? As pessoas não têm discernimento para perceber estas coisas. Irmão Branham continua. Ele se manifestará novamente como o Filho do Homem, para manifestar Malaquias 4. E naquele dia eu enviarei Elias o profeta, e ele fará voltar o coração dos filhos à fé dos pais. Esta citação que eu fiz está na mensagem Provando Sua Palavra, na página 43. O que é que ele diz? Em meio a esta conjunção, segundo as próprias palavras de Jesus, ele disse que o Filho do Homem será revelado. Note, ele disse que no meio, ele viria como Filho do Homem. O que é o meio da conjunção que eu estou vos falando? Conjunção. Palavra invariável que serve para ligar proposições ou expressões da mesma espécie. Concurso simultâneo para um fim comum. Ligação, união, conjuntura. É disto que se trata conjunção. O que é o meio da conjunção que eu estou vos falando? Isto é apenas palavra que está soando, você está ouvindo, mas você está entendendo o que está sendo dito? O que é esta conjunção? Vamos dizer assim, entre meio. Entre meio e conjunção seria a mesma coisa. Trata de intervalo, espaço entre dois extremos, ou dois pontos médios. Intermédio. É disto que o irmão Branham fala sobre o Filho do Homem no entre-meio, entre uma coisa e outra. Entre meio e conjunção seria a mesma coisa. Isso quer dizer, entre Filho de Deus e Filho de Davi, se manifestaria outra vez o Filho do Homem. Veja, 3 nomes de filho. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do Homem na Palestina, há 2000 anos atrás. Filho de Deus durante as eras, desde o Pentecostes. Filho de Davi no milênio, mas na conjunção, ou no entre-meio, entre uma coisa e outra, vamos dizer assim. Entre Filho de Deus, terminando as eras. E antes de se estabelecer o milênio, ele, Cristo, tinha que outra vez descer a terra e manifestar outra vez o ministério de Filho do Homem. Esta vinda de Cristo à terra para manifestar o Filho do Homem, usando um profeta aqui na terra, é esta vinda que ficou escondida debaixo do 7º selo. Outro ponto que eu gostaria de inserir aqui, meus amados irmãos e ouvintes, é que quando falo que Jesus Cristo veio outra vez à terra para manifestar o Filho do Homem, eu não estou falando de Jesus, o Filho de Deus, que deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Eu estou me referindo a Jesus, o Espírito Santo, porque este é seu nome, que o Filho de Deus veio manifestar. Então entenda que quando falamos Jesus Cristo vindo à terra, neste tempo do fim, no tempo do cumprimento de Malaquias 4, Apocalipse 17, Lucas 17, todas estas coisas, mesmo usando o nome Jesus Cristo, saiba, estamos falando de Deus mesmo, o Espírito Santo. William Branham disse, seu nome é Jesus, e ele colocou o seu nome em seu próprio Filho. Eu quero bater bem nisso, porque talvez vocês nunca ouviram isso. Quem ouvir a gravação, talvez não ouviu desta maneira, mas é o que eu tenho visto, que Deus tem mostrado, o que Deus disse para o profeta foi isso. E eu quero citar todas as escrituras, ou todas as mensagens onde o irmão Branham falou sobre esse assunto, dentro desse estudo. Então, o Filho do Homem novamente estaria na forma corporal do profeta de Malaquias 4. Ele disse que o irmão Branham disse que Cristo se revelaria a si mesmo de uma forma diferente.
Observe, meus amigos, que esse profeta, ele repetiria o ministério exato de Cristo. Qual foi o ministério de Cristo? Cura, expulsar demônio, ficar diante da mulher do poço e dizer assim: teu nome é tal, você tem tantos maridos. Ela disse: não, eu não tenho. Como não tem? Você já teve um, teve outro, teve aquele. Contou toda a vida da mulher. Ou este profeta repetiria o ministério exato de Cristo. A igreja natural falharia em ver que sua vida e ministério foram o cumprimento de Lucas 17, 22 ao 30. A igreja natural não vai compreender que o ministério de William Marion Branham é para cumprir Lucas 17, versículo 22 ao 30. O que está escrito em Lucas 17, 22 ao 30? Antes desta mensagem você lia e dizia tudo lá no futuro que Jesus ia fazer. E agora eu estou voltando para ler isso com vocês, dizendo isto se cumpriu na vida do profeta. Quando Malaquias 4 entrou em evidência, Lucas 17, 22 ao 30 entrou em cumprimento. E o que está escrito lá? E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. Naquela geração, ele padeceria, seria reprovado, seria crucificado. Olha o que eu estou dizendo. Por aquela geração presente em seus dias, nos dias de Cristo, na terra. Quando aquele mesmo ministério de Filho do Homem estivesse em atuação, outra vez seria rejeitado, desprezado e crucificado. Se vocês não sabiam, Cristo, a palavra, quando se fez carne, foi crucificada. Quando outra vez o ministério de Filho do Homem é manifesto, é a palavra que vem, por isso a terceira etapa é a abertura da palavra. E quando a palavra foi manifesta, quando a palavra foi expressada, outra vez ela foi crucificada. O profeta pregou isto quando ele pregou a mensagem: eu acuso a esta geração por terem crucificado novamente o Filho de Deus. E ele disse: o crucifixo de Cristo agora não é uma cruz, não é um madeiro. O novo crucifixo agora é os púlpitos das igrejas, porque rejeitaram a manifestação da palavra. Outra vez houve uma segunda crucificação. E o crucifixo tem sido as igrejas, os cravos, coroa de espinho, é as igrejas que não aceitam, que rejeitam, que blasfemam contra a palavra que se manifestou no dia. Então, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Bem, todos leem isto aqui e esperam isto para o futuro, quando Cristo voltar. Mas o que fala sobre o fogo é depois da partida de Elias, do profeta Elias, em Malaquias 4. Eis que eu vos envio os Elias do profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou antes do fogo cair. Mas depois que é manifesto isto, é assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Viu? O Elias sai de cena, a mensagem. O profeta cumpre seu ministério, a noiva sai da terra, o que acontece? É fogo. Porque o profeta, depois que ele sai da terra, aquele ministério continua na noiva. A voz que esteve no profeta passa para a igreja noiva. O mistério é este. Primeiro, um homem ungido, depois, um povo ungido.
ou o mesmo Deus que esteve no profeta, trabalha em seguida, através do ministério de ensino ou de posicionamento, como aconteceu com Josué e Paulo, no primeiro e no segundo Êxodo. Isto se repetiria também no terceiro Êxodo. Isso está dentro daquele mistério Cristo em vós, esperança da glória. Entretanto, mesmo depois de você ler isto aqui, as pessoas estão esperando trovões e relâmpagos soando no céu para provar que está vindo. Outros aguardam que alguma grande coisa suceda. Mas estas escrituras já têm se cumprido. Se as pessoas não viram grandes acontecimentos, grandes coisas acontecendo, problema delas. Mas o que tinha de acontecer, como diz as escrituras, exatamente aconteceu. E essa escritura que acabamos de ler, de Lucas 17, 22 ao 30, elas se cumpriram exatamente. Elas agora é história. Isso que você acabou de ler já faz parte da história. E enquanto a igreja natural, a igreja sem o Espírito Santo, espera ver os carros se acidentando nas autoestradas, os aviões despencando no céu por falta de pilotos, enquanto a igreja natural anuncia que os bebês desaparecerão repentinamente dos berçários e tudo da terra, junto com milhões de adultos. Veja, enquanto eles estão anunciando isso, esses acontecimentos para o rapto, haverá somente uma coisa que acontecerá, algo em segredo. A noiva não está esperando o carro cair para lá e para cá. A igreja esposa de Cristo, ela não está esperando o avião cair. Sabe? O piloto foi arrebatado, o avião cai, aquela algazarra toda. A igreja não está esperando nada disso. A igreja está esperando algo silencioso e secreto. E isto é a ressurreição silenciosa dos mortos. Enquanto todos estão esperando esse acontecimento, quando houve isso como aconteceu lá, nesses países asiáticos, essas mortes, esses maremotos, tudo, está vendo? É sinal da vinda, é sinal da vinda de Cristo. Eles não sabem o que é sinal da vinda de Cristo. O maior sinal que o mundo teria que presenciar era um profeta na terra, trazendo julgamento, palavra de julgamento para as pessoas. Era outra vez um Noé, outra vez um Moisés. Esse é o maior sinal da vinda de Cristo. Seria o último profeta dos gentios. Mas estão esperando aí que carros, trem e aquela coisa toda, aquela agonia, fica aquele caos. Não é assim, não. O rapto não será assim. Olha, se Deus controla todo o universo, se Ele antes do mundo existir já sabia quantas moscas existiria, quantas vezes produziria, quantas vezes piscaria os seus olhos, esse Deus não sabe aquela hora exata que Ele vem tirar a sua igreja da terra, e Ele não sabe que aquele que é piloto naquele dia, ele tem que faltar no serviço, não? Será que Deus não sabe controlar o irmão Antônio para naquele dia? Por que ele vai ter que estar dirigindo naquele dia? Será que Deus não tem tudo controlado, não? Ou você tem que estar exatamente ali, pilotando o trem, para Deus, para quando for arrebatado, o resto morrer tudo esbagaçado. É silencioso, gente. O rapto é secreto. O profeta disserá de uma maneira que eles estarão pregando, dizendo assim, ó, vai haver um rapto, vai haver um rapto. Ouviram uma voz dizendo assim, olha, já houve e vocês não souberam. Porque esperaram um grande acontecimento com a vida de um profeta do Antigo Testamento para aplainar o caminho do Senhor. Todos os vales serão alterados, todos os outeiros serão aplainados, e ficaram esperando um grande movimento. Olha, o movimento tinha que ser com patrol, né? Com máquina, trator pesado para fazer essa planeação todinha. O caminho todo será endireitado, então essa estrada vai estar tudo retinha aqui. Os outeiros serão abaixados, os vales serão aterrados, tudo plano. Como é que isso se cumpriu, gente? Um barbudo, mal cheiroso, mal vestido, saindo do deserto, dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Isso é o cumprimento daquilo? Nunca! Mas era. Era o cumprimento daquilo. Do mesmo jeito é para os nossos dias. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Quantos minutos já temos. Esses mortos, o que a igreja espera é isto. É um rapto. E este rapto, antes desse rapto, tem que haver uma ressurreição silenciosa dos mortos.
Os mortos ressuscitarão. Estes mortos se ajuntarão com os vivos. E no tempo de Deus, todos serão tomados secretamente para se reunir com Ele no ar. Numa grande reunião, teremos no ar, um grande ajuntamento. E enquanto o mundo e a igreja carnal espera pelo todo olho verá, estão esperando por isso, ele virá num tempo de rapto como um ladrão na noite. Essa é a diferença. Estão esperando, todo olho verá, todo olho verá. Esperem. Mas a igreja será tomada como um ladrão na noite, eles não ficarão sabendo. Todo olho verá com certeza, porém isso será depois do rapto, depois da tribulação, quando ele regressa à terra com seus santos, cumprindo Apocalipse 19. O que está escrito em Apocalipse 19? Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso é depois do rapto, depois da grande tribulação, isto é, na vinda para estabelecer o milênio aqui na terra. E se estão esperando isso, todo olho verá, tadinho deles ficar esperando para ver ele. Então vão ter que ficar aqui esperando me ver vindo com ele, te ver vindo com ele, porque você subiu antes do rapto. Porque as pessoas, aqueles que sobem no rapto receberam a vinda dele, a presença dele, que foi a descida do anjo forte com o livro aberto, trazendo a revelação para te dar a preparação para este rapto. Está entendendo? Realmente, meus amigos, houve uma vinda de Cristo, que foi uma surpresa para todos nós. Isto é surpresa para muitos irmãos, dizer que já houve uma vinda de Cristo. Mas o profeta, quando dá luz sobre isso, aí você entende que foi exatamente como disse as Escrituras. As pessoas, por não compreender o linguajar profético, muitos estão crendo que a segunda vinda já aconteceu. Deus nos livrou desta falsa interpretação e nos levou a entender que esta vinda a que se referem era, na verdade, a parúzia, ou presença de Deus mesmo aqui na terra. Na tradução da Bíblia, onde Jesus se referia à presença, eles traduziram como vinda. Logo vos mostraremos a diferença entre a aparição e a vinda em outros estudos. E, para encerrarmos esta parte, que temos muitas outras, antes que alguém me entenda mal, antes que algum pregador confunda nossa doutrina, nós não temos nenhuma doutrina, nenhuma novidade, não estamos explicando o inexplicável, não estamos aumentando o que o profeta falou, que não dá tempo a gente falar tudo de uma vez. Não é? Quem ouvir a primeira parte pode até ficar confundido, mas ele disse que o profeta falou que não estava aberto, e agora na segunda parte está dizendo que está aberto. Você compreenderia isso se eu falasse tudo de uma vez? Aí eu te mostrar onde não estava aberto e onde foi aberto. Por que foi aberto ali? Ele disse que não estava, porque vocês não iam entender que estava aberto ali, que ele não tinha explicado aquilo. Deus disse, não dê explicação, não comente, isso não será aberto para o público. Mas para a igreja, ela tem que receber a completa revelação. Por isso que depois ele disse, os 7 selos estão abertos, gente. Os 7 selos de Deus foram abertos na montanha, mas você disse lá que não estava aberto. Porque ele disse para mim não falar sobre o assunto. Essa é a diferença. Viu? Antes que alguém me entenda mal, não estamos ensinando que Cristo já veio ou que o rapto já sucedeu. Porque quando nós começamos a anunciar que Apocalipse 10 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, teve ministro que disse, e como não fomos arrebatados?
Aquela vinda é para nos preparar para o rapto. O profeta de Deus disse: há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. A aparição é agora, e esta aparição, que é esta presença de Deus, é o que nos prepara para a vinda. Ou seja, Deus se faz presente, Ele mesmo vem para guiar seu povo, para nos preparar para o rapto. Porque as Escrituras já diziam que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido. Alarido é a aclamação, e o profeta diz: o alarido é a mensagem. E essa mensagem não foi um homem da terra que descobriu, ela veio do céu. Por isso o profeta diz: depois dos selos, a Bíblia se tornou um novo livro. Claro, estava fechado antes. Estava fechado, gente. Depois dos selos, a Bíblia se tornou um novo livro para mim. E qualquer eleito, qualquer membro do corpo de Cristo, agora vê a Bíblia como um novo livro, vê a mensagem como uma nova mensagem, porque antes você não sabia que aquilo que ele falava de uma forma tão simples era revelando todos os mistérios. Mas antes dele revelar os mistérios, ele pregou primeiro Deus em simplicidade, para que as pessoas não passassem por alto. Então veja, para concluir esta parte de hoje, antes que alguém me entenda mal, eu não estou dizendo que Cristo já veio para o rapto, dizendo que o rapto sucedeu. Não, senhores. Não estou dizendo que estamos no milênio. Não é isso. Estamos falando claramente, com convicção, abertamente, para todos que quiserem ouvir. Estamos falando da vinda de Cristo, da sua aparição a um profeta, para cumprir o ministério de Filho do Homem sobre a terra pela segunda vez. Porque a primeira vez que manifestou o Filho do Homem foi Jesus Cristo em seu próprio corpo. Mas agora, a segunda vez que manifestou o Filho do Homem, ele tomou o corpo de um profeta. Para isso ele deu a promessa. Quando aquela criança nasceu, ele o acompanhou desde o seu nascimento, esteve com ele, e antes que aquela criança conhecesse o bem e o mal, ele disse: nunca fumes, nunca bebas, nunca desonre teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho trabalho para ti quando tiveres de maior idade. Em outras palavras, eu preciso deste corpo para habitar nele. Esta é a verdade. Eu preciso desta carne. Porque Deus em carne outra vez caminhará sobre a terra. Como aconteceu nos dias de Abraão. Elohim, um corpo de carne. Amém? Estamos falando de sua aparição em um profeta para cumprir o mistério do Filho do Homem sobre a terra pela segunda vez. E este era o segredo do sétimo selo. Silêncio no céu, porque ele desceu à terra para tomar o corpo do seu profeta. Vamos colocar de pé. Deus os guarde, Deus os abençoe. Na terceira parte nós entraremos com mais detalhes sobre estas coisas e trazendo várias citações para vocês, para que você possa entender como foi aberto o sétimo selo e o segredo por trás disso. Nós falamos em poucas palavras, mas você precisa entender mais estas coisas com mais clareza. Senhor Deus, abençoa o teu povo. Obrigado por este ensinamento. Obrigado por este culto. Ajuda a tua igreja para compreender os teus segredos, os teus mistérios. Pai Santo, a abertura da palavra não veio por acaso. A palavra completa só poderia vir com a própria presença do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus manifesta. Nós te pedimos, Pai Santo, encarecidamente, que os nossos espíritos sejam esclarecidos pelo Espírito Santo. Que possamos nos alimentar da verdade do dia, da panela dourada, do maná que não desfenece, desta palavra, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e adquirir esta fé tão tremenda, fé que nos tirará da terra. Ajuda teu povo, ajuda as pessoas que ouvirem esta gravação, que possam também examinar a tua palavra, as escrituras e a mensagem que o teu profeta tem pregado para nós, para entender que estas coisas já sucederam e que isso nos deixa mais responsáveis, nos leva para o canto, para mudarmos nossas vidas, nossa maneira de ser, porque se essas coisas já sucederam, resta muito pouco para que o Senhor nos tire desta terra. Ajuda-nos, dá-nos uma semana abençoada. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo. A todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado pela audiência.